Vamos começar então, Mancini. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu gostaria que você explicasse se concorda ou não. O América não foi bem, vale pelo resultado. Gostaria de ouvir você. Boa noite a todos. Vale pelo resultado. O América não fez um bom jogo, mas a gente sabia que hoje seria um jogo difícil. A gente vem de uma derrota no final de semana que emocionalmente nos deixou um pouco longe daquilo que é o ideal para uma equipe entrar em campo. Nós sabíamos que seria difícil o primeiro jogo após essa final de campeonato, então por isso não é de se estranhar que não tenha tido um bom aproveitamento, embora a equipe tenha desperdiçado algumas oportunidades interessantes de gol. Em termos de produção, nós oscilamos ao longo do jogo. O América teve bons momentos e teve momentos ruins. E curiosamente, quando ficou com um jogador a menos, acabou acelerando o ritmo de jogo e aí na necessidade acabou chegando ao segundo gol. A gente leva uma vitória muito importante para aquilo que nós viemos fazer aqui, porque nós sabemos que tem um segundo jogo ainda, mas é óbvio que para sábado eu já espero uma equipe renovada, com outro ar, com outra mentalidade, emocionalmente diferente daquilo que nós vimos hoje no jogo. Falar do Adson, né, que foi importante logo que entrou, fez o primeiro gol dele no profissional, foi importante no segundo gol, né, e mostra uma personalidade muito grande, né? Você já sei que já falou sobre ele, mas a importância desse primeiro gol dele. É importante porque o Adson é uma joia nossa, né? É um atleta formado no clube, é um atleta que todos nós sabemos que tem um futuro brilhante, mas que ele tem que passar por todas as etapas, né? E hoje ele teve a felicidade de entrar e logo na sua entrada, 2 minutos depois já fez o gol, o que obviamente vai gerar muita confiança para ele e também no grupo de uma maneira geral. Eu acho que ele só tende a crescer, né? Um atleta que tem um potencial técnico acima do normal e que eu tenho certeza que ainda este ano ele ainda vai demonstrar em outras partidas a importância que tem para o nosso elenco. Você sempre tem falado, é preciso rodar o elenco, são muitos jogos, no mês de abril são 9, então é jogo em cima de jogo, você fez mais, rodou mais o elenco hoje. Para sábado, eu gostaria de saber de você, Benítez, eu acho que você até deu uma entrevista para os nossos companheiros da Globo dizendo que ele pode jogar no sábado, o Aloísio meio difícil. Gostaria de saber de você como é que você tem ajeitado a rodagem desse elenco para estes jogos. O jogo de hoje ele foi usado exatamente para isso, né? Nós sabíamos que por essa dificuldade emocional e física, né? Porque nós jogamos domingo, viajamos, viemos até que era um jogo à tarde, a gente não sabia se jogaríamos com muito calor ou não, então por isso eu fiz a troca de algumas peças, outras peças entraram ao longo do jogo também, eu até segurei bastante a substituição do Ema, porque o Ema também é um atleta que saiu sentindo na última partida, mas para o jogo de sábado, certamente a gente vai ter a volta do Benítez, a volta do Aloísio ainda é incerta, acho difícil a gente contar com ele, mas eu tenho certeza que até sábado a gente vai ter todos os atletas, com exceção do Aloísio, à disposição. O Campeonato Brasileiro para o América, né, que já vem em campanhas, na sequência, boas campanhas, jogando a Libertadores, agora a Sul-Americana. O América entra... qual é o patamar do América para esse Brasileirão? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós também fazemos no dia a dia. O América, há 2 anos atrás, ele lutava desesperadamente para se manter. E hoje a gente já vê um patamar diferente, hoje a gente já vê uma estrada já pavimentada de uma forma diferente, mas todas as equipes que entram no Campeonato Brasileiro, elas têm como primeiro objetivo chegar aos 45 pontos. Todas, porque nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, já não sofreu com isso. Então nós sabemos que da importância que tem, principalmente quando você estreia, o início do campeonato ele é muito importante, a somatória de pontos, para que você não tenha que sair desesperadamente ao longo do campeonato, porque ele é extremamente difícil. Mas o América tem mostrado não só esse ano, e eu quero até dizer que alguns jogos desse ano não servem como parâmetro, por mais que a gente tenha mais vitórias do que derrotas.
a gente tem que entender que o estadual ele não nos equipara com o Campeonato Brasileiro, a não ser quando você enfrenta Atlético e Cruzeiro. Nós tivemos os jogos de Copa do Brasil, o Santa Cruz, que também é um time de camisa, mas os outros times a gente teve uma superioridade natural, o que não vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Então, por isso a gente tem que acelerar alguns processos e fazer um ótimo campeonato maduro, assim como foram os 2 últimos. Nós já ouvimos o presidente do América SAF, Marcos Salum, falando sobre o Marcinho. Eu quero ouvir agora do técnico Wagner Mancini qual é o trabalho que vocês da comissão técnica vão fazer com o Marcinho para que o psicológico dele, o extracampo, o jogador errou, já falou, todo mundo sabe, que não vai atrapalhar dentro do campo. A gente até ouviu companheiros de Curitiba na passagem dele pelo Atlético Paranaense e eles disseram, o Marcinho foi bem até um jogo contra o Palmeiras. Parece o psicológico abalou. O que o técnico Wagner Mancini pode falar nessa ajuda para o Marcinho dentro de campo, o psicológico dele para esse Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil dá, Sul-Americana só se passar para a próxima fase. Nós temos uma equipe de profissionais do América que todos eles estão atentos a isso. Eu acho importante quando você se depara diante de uma questão um pouco diferente, você saber como no dia a dia você vai encarar isso e fazer com que o atleta tenha disposição e tenha saúde mental para poder entrar em campo e jogar. Não é só o caso do Marcinho, é o caso de todos os jogadores, porque todos nós vivemos cheios de problemas no dia a dia. A gente não pode de maneira alguma, na minha opinião, julgar, até porque ele está sendo julgado, pelo órgão competente, mas a gente tem que, dentro de um dia a dia, possibilitar a esse jogador que ele se sinta integrado, que ele faça parte da família que é o América hoje. E para isso, não é um trabalho somente dessa equipe de profissionais, também os atletas cooperam, entendem, batem papo. Então, o nosso dia a dia vai dar para ele exatamente isso que talvez em alguns momentos da carreira dele faltou em algum lugar e que a gente não quer errar, a gente quer dar para ele condições de poder entrar em campo e ajudar o América. Para que eu possa encerrar, você já até falou sobre o Campeonato Brasileiro, começa no próximo sábado. Eu gostaria de saber de você, qual é o diferencial para este Campeonato Brasileiro, já que 4 camisas pesadas estão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E muitas das vezes os clubes deixam para o segundo turno para poder recuperar pontos. E aí, qual vai ser esse diferencial para este Campeonato Brasileiro e algo mais do América para que não passe aperto para poder ter que chegar nos 45 mais rápido? Eu acho que o mais importante é a gente saber que todo jogo é uma decisão. A gente não pode separar o primeiro do segundo turno, a gente tem que olhar para todos os jogos dessa forma, porque os pontos válidos, eles são jogados desde sábado agora. Eu também acho importante a gente citar que hoje o América tem uma Sul-Americana para jogar, com viagens difíceis, porque todo mundo sabe, e uma Copa do Brasil que nós encaminhamos hoje, mas que ainda não está decidido. E que certamente vai tomar tempo caso a gente fique na Copa do Brasil, que é o nosso objetivo, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então, para isso, a gente vai ter não só o brasileiro, mas outras competições difíceis também sendo jogadas. Eu acho que isso acontece com quem vem bem nos últimos anos. Então, o América se credenciou a estar nesse momento porque ele se classificou para isso. Mas é óbvio que todo brasileiro, alguma equipe começa a patinar no começo e tenta a recuperação. Nós vimos o caso do Fortaleza o ano passado, que faz mais uma vez um ótimo ano esse ano, mas que patinou, que foi sair ali da zona de rebaixamento somente no segundo turno. A gente não quer isso, nós queremos exatamente o contrário, ficar bem distante, para que a gente possa disputar todas as competições bem, mesmo sabendo que talvez a gente não consiga.
né? Em algum momento a gente vai ter dificuldade, seja na Sul-Americana, na Copa do Brasil ou no Brasileiro, porque todas as equipes passam por isso. Então, de que forma a gente se preparou para isso? Formando um elenco um pouco mais equilibrado do que nós tínhamos nos últimos 2 anos. A nossa diretoria entendeu e tem nos dado atletas que com a saída de alguns vieram, e hoje a gente tem uma coesão maior de grupo, atletas mais acostumados a algumas determinadas situações que são importantes e que nós vamos enfrentar ao longo do ano. Eu acho que isso serve como base de preparação. A performance em campo depende de N fatores, mas a gente vê no dia a dia que fizemos uma boa temporada, um bom início de temporada, e que talvez isso seja o sustentáculo de toda a temporada. Valeu, Mancini.